Hoje vamos começar um movimento importante. Olha quem está aqui junto também. A Cá. Nossa, que empolgação é essa, amor? Essa passa energia. Tino também. E aí, Tarantas? Daqui a pouco aí começa a acelerar aqui. Bom, seguinte, hoje vai ser um dia muito importante, tá? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Hoje vai ser um dia muito importante porque é o nosso pontapé inicial do nosso projeto anticrise, tá? Eu tenho certeza que isso daqui vai ajudar muito o Brasil, vai ajudar os brasileiros, vai ajudar a gente a sair disso daqui de uma forma menos pior, digamos assim, talvez mais rápida, talvez mais consciente. Eu espero que a gente possa ajudar em alguns pontos na vida, de forma particular, de cada um de vocês que está participando desse movimento, tá? Então eu queria agradecer vocês e vou dar mais 30 segundinhos, vou chamar o nosso convidado de hoje, tá bom? Nosso convidado de hoje, e aí o bicho vai pegar, a gente vai começar, tá bom? E aí a gente já explica como vai ser a dinâmica de hoje, dos próximos 7 dias também, tá bom? A gente já faz isso daqui a pouquinho. Vamos lá. Flavião tá na área aí? Putz, acho que o Flávio, peraí. O Flávio entrar daqui a... Fala aí, gente, tudo bem? Boa noite. E aí, Flavião, tudo bem? Como vai? Boa noite a todos. Oi? Prazer estarmos juntos. Muito bom, deixa eu arrumar a câmera aqui. Deixa eu estar arrumando também aqui. Muito bom, muito bom. Eu tô com suporte novo aqui, tô apoiando um pouquinho. Suporte novo? Muito acho bom. Que ficou. Estamos preparados. Cara, bem? seguinte, tô ótimo, na medida do possível, estamos lutando, não é mesmo? Acho que não tá fácil para ninguém, essa é a grande realidade, né? Mas problemas, crises, calamidades, elas acontecem de tempos em tempos, e aí cabe a nós tentar fazer o possível para que a gente passe por isso da melhor forma ou da forma menos pior, né, Flávio? Exatamente. É o que a gente sempre fala. Então, antes, Flávio, de a gente entrar aqui, deixa eu introduzir para a galera que está nos assistindo qual vai ser a dinâmica, tá, dessa semana, da semana anticrise, como vai funcionar a live de hoje, as outras lives, os outros dias, convidados, tudo que a gente vai fazer para aí a gente entrar aqui no conteúdo que a gente prometeu. Seguinte, primeiro de tudo, a gente vai entrar ao vivo 10 horas da noite de hoje, que é terça-feira, até a próxima terça-feira, tá? Das 10 da noite até, no máximo, umas 11 horas, tá bom? Exatamente. Que é o que o tempo do Instagram permite ali, até no máximo 11 horas. Sobre o que a gente quer passar por isso, todos nós queremos passar pelo que está acontecendo da melhor forma ou da forma menos pior. E por isso, a gente montou um time de pessoas que podem nos ajudar em vários pontos de interesse que a gente tem, tá? Então, a gente vai falar com empreendedores reais, então gente que gerencia aqui 5 mil funcionários, 10 mil funcionários, 50 mil funcionários, porque a gente quer saber como a crise está impactando eles e como eles pretendem sair da crise. Então, quais são as estratégias deles? Tanto para que a gente possa entender, quanto que a gente possa aplicar nos nossos negócios para quem empreende. A gente vai falar com profissionais autônomos para profissionais autônomos na liderança, para que a gente possa entender como que as pessoas que estão mais afastadas podem utilizar isso como insumo. A gente vai falar com gente sobre saúde, poxa, porque afinal de contas, tem muita gente que está em casa e deve ficar em casa nos próximos dias. Então, poxa, como manter uma rotina saudável, como cuidar do corpo e da mente em casa, tá? A gente vai falar com investidores que gerenciam bilhões de reais. A gente vai falar com muita gente mesmo, e gente em cargos de liderança, tá? E, junto de tudo isso, qual vai ser o meu papel? O papel Thiago Nigro. Eu vou ser o host de tudo isso, tá? Então eu vou falar com a galera, vou tentar extrair as melhores informações, tentar digerir isso daqui da melhor forma para vocês que estão assistindo. E o Flávio vai ter o nosso papel aqui de mentor,
Ou seja, todos os dias o Flávio vai no final do dia, no final da live, ele vai entrar aqui e vai consolidar tudo o que foi dito com a experiência de só alguém que já passou por tudo que o Flávio já passou pode fazer. Alguém da vida real, alguém que viu de baixo, que veio lá do menos, do negativo e que hoje conseguiu, com muito trabalho, muita luta, chegar onde ele chegou e por isso ele vai traduzir tudo isso para a gente com insights inteligentes, como ele sempre faz, tá bom? Sobre os comentários, a gente vai decidir deixar os comentários ou tirar os comentários, dependendo do conteúdo, do momento, se atrapalhar ou não, porque a ideia é que é legal a gente ter isso daqui vivo. A gente está na live, a gente está ao vivo. A gente tem 41 mil contas no Instagram agora, e eu e o Flávio fizemos um estudo uma vez, e a gente tem um pouco mais de 30%, 40% a mais de pessoas, porque as pessoas assistem em casal, em empresa. Então a gente deve ter aqui umas 55 mil, 60 mil pessoas aqui assistindo, e a ideia é que isso daqui cresça, tá? Depois disso, muitas pessoas reclamam de a internet está caindo, está ruim, está travando. Geralmente, está travando para você, porque a gente sempre faz testes aqui, eu e o Flávio, a nossa internet está muito boa, então não adianta ficar comentando isso aqui, vai ser uma perda de tempo e esforço, tá? Vamos focar no conteúdo. Perfil do Instagram com uma frase do dia que represente o que a gente está passando, tá? Todo mundo que participou da live, eu quero que vá para essa postagem e que vocês façam o que a gente já faz de tradição. Dá o nosso soquinho na postagem, que isso aqui é uma coisa que só quem participa da live faz, que é para a gente fazer parte dessa comunidade, todo mundo junto, e marca uma pessoa nessa postagem que deve assistir a live no outro dia, tá? Outra coisa, vocês devem estar se perguntando, caramba, primo, você geralmente faz live 5 da manhã, 5 e 6 da manhã, por que vocês estão fazendo 10 da noite? E a explicação é muito óbvia. Aqui, eu não é um desafio, eu não estou te desafiando, vamos aqui e tal, não. Eu quero falar agora com horário nobre, a gente quer falar com o Brasil inteiro, com o máximo de pessoas que a gente puder, porque a gente está passando por uma situação delicada e a gente quer que todo mundo passe por isso da melhor forma, tá bom? Então, estou me doando, essa semana eu estou totalmente focado nisso, Flávio também, muita gente que a gente vai trazer também. Então, queria agradecer vocês de estarem aqui com a gente e queria também pedir o apoio de vocês. Isso aqui não é um movimento que não tem nada a ver com política, é zero política, não tem nada a ver um lado ou outro, não é rico ou pobre, não tem nada a ver com isso. Zero comercial, a gente não está fazendo isso aqui para te vender um produto. Não tem nenhum problema a gente vender, a gente gosta de vender, eu vendo produtos, eu tenho meus produtos. A gente não está aqui juntando um pessoal para fazer um jabá no final, o objetivo é esse. Pode continuar, Thiago. Exatamente, então a gente não vai vender nada, então eu quero, com todo amor no coração, pedir para você que está assistindo a gente agora, que toda live que você entrar, você clique nesse botãozinho no aviãozinho que tem aí e você mande para todo mundo que você puder. Quanto mais pessoas... Aí, o Flávio está apontando com a caneta. Quanto mais pessoas você puder mandar isso daqui, melhor vai ser para esse movimento, e que não é um movimento Thiago, Flávio, é um movimento em prol do Brasil, em prol da nação. Tudo bem? Então, vamos lá. Separamos um tema para hoje. Tá? Então, vou explicar para vocês sobre o que a gente vai falar hoje. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre como todas as grandes epidemias que já aconteceram no mundo impactaram os mercados, as economias de uma forma geral, para que a gente possa ver se a gente consegue aprender um pouco com a história, para ver se a história nos ensinou alguma coisa sobre o que pode acontecer sobre isso. Depois, eu vou falar com o Flávio, e o Flávio vai me falar alguns momentos que ele passou por grandes crises na vida dele, e que essas grandes crises se transformaram em grandes oportunidades, ou como ele fez para pegar esses momentos aqui agressivos e complexos, e esse momento fez ele crescer de alguma forma, e com o intuito de aprender com o que a gente pode fazer agora também, se inspirando no que o Flávio já fez no passado. Depois disso, a gente vai entender o que o Flávio está passando agora. O Flávio tem muito negócio, tem muita gente trabalhando no time dele, negócios de muito impacto, não só no Brasil, em outros países também. A gente vai entender qual é o tamanho do problema, o que ele está fazendo para passar por isso, tá?
Depois, a dinâmica aqui não vai ser só eu e o Flávio. Então, vão entrar outras pessoas na live aqui e eu vou continuar ao vivo. Então, depois o Flávio... ele vai falar sobre alguns dos grandes empresários, algumas histórias, alguns momentos que eles estão passando, como eles esperam passar por isso também, tá? Depois disso, o Flávio volta aqui, vamos consolidar todo o conteúdo que a gente teve, se preparar para amanhã e dar uma pincelada em como vai ser o conteúdo amanhã, tá bom? Vamos nessa então, Flávio? Vamos nessa, gente, vamos nessa. E lembrando aqui, se você apertar esse aviãozinho, bota aí 1, 2, 3, 4 pessoas, a gente consegue levar isso para o maior número de pessoas possível. Exatamente. Pessoal, é o seguinte, eu vou entrar aqui daqui a pouco em como os mercados reagiram no passado, as economias reagiram no passado. Flavião, só queria saber o seguinte, temos novidades para hoje? Temos. Como estão as coisas aí? Eu não vou adiantar que vai o tema lá para o final, mas eu queria já dar um spoiler aqui já no começo, que eu tenho amanhã uma reunião com os meus franqueados, marcado, uma live com os franqueados. Quantos franqueados, Flávio? Cerca de 600 pessoas na rede, né? São franqueados, que são franqueados de cerca de 430 escolas, mais ou menos. Nunca sei esse número exato. Mas amanhã a gente se reúne e eu já vou dar um spoiler hoje aqui, não é? Que nós amanhã estamos anunciando ao mercado o encerramento das nossas operações. A WhatsApp vai suspender as suas operações já a partir dessa semana, no momento em que a gente conseguiu, em tempo recorde, concluir um plano de contingência que a gente começa a implantar. Mas o mais bacana é o seguinte, né? Deixa eu dar já o spoiler, né? Vou dar no ar. Deixa eu só te pausar um segundo, Flávio, um segundo. Se você puder tirar o som do microfone e usar do próprio iPhone, eu acho que tá raspando um pouquinho aí, cara. Já foi, na blusa. Isso, vamos lá. Então, peraí que eu vou só aumentar aqui. Pronto, foi. Então, eu já dando um spoiler daquilo que eu vou fazer lá amanhã, estamos suspendendo as nossas operações no Brasil. A gente conseguiu concluir um plano de contingência que aí a gente vai ter tempo para falar com calma. E o bacana é o seguinte, muito antes de uma ação governamental, porque cursos, né? Seja, os decretos que suspendem escola, universidade, não incluem restaurantes, cursos de inglês, é diferente, entendeu? Então, ainda assim, a gente antecipadamente está encerrando as operações, não encerrando, na realidade, suspendendo temporariamente as operações. Mas a gente vai falar isso no final, o porquê, o como, que estratégia a gente fez. Eu vou ter o prazer aqui de contar. Os concorrentes que estiverem aí podem ouvir, não tem problema. A hora agora é de, se possível, ajudar. Não importa se é concorrente, se não tem. Agora, meu irmão, a lógica agora mudou. Né? A economia está parando, a hora, quanto mais a gente se unir e se ajudar, melhor. Show, legal. Eu acho que esse pensamento que o Flávio passou é o que a gente busca agora. Não é concorrente, não. Cara, a gente precisa todo mundo passar por isso junto, tá? E a gente vai passar mais forte por isso. Então, isso é importante. Então, beleza, vamos jogar para o final isso daqui. Pessoal, eu puxei um estudo, tá? Em que eu puxei qual foi o impacto nos mercados de grandes epidemias que a gente já teve na história, tá? Então, a gente teve aqui HIV e AIDS. Isso aqui foi em 1981. A gente teve uma 4, a gente teve o SARS em 2003, a gente tem a gripe aviária em 2006 também, a gente teve a dengue em 2006, a gente teve a gripe suína em 2009, tá? Então, a gente teve grandes coisas que aconteceram, a gente teve ebola, que aconteceu depois, teve o Zika, a gente teve muita coisa. E o que aconteceu durante todos esses momentos, tá? Grande estabilidade no mercado, medo generalizado, as pessoas ficaram com muito medo, mas qual foi o impacto nos mercados? O impacto foi, tá? Só por exemplo, HIV e AIDS, tá? 6 meses depois disso daqui, os mercados financeiros, eles tinham caído, o mercado financeiro de uma forma geral, ele tinha caído numa média de 3,25%, um ano depois. Mas na hora que começou esse grande surto, as pessoas ficaram com muito medo, elas ficaram desesperadas, tá?
será que vai morrer todo mundo? Será que vai ter alguma grande crise? Teve, mas um ano depois o mercado tinha caído 3%. Quando a gente pega o SARS, que também foi muito forte, muito perigoso, 6 meses depois, o mercado financeiro tinha subido 21%. Lembrando que quando ele aconteceu, foi muito perigoso também. Tá? O Ebola, por exemplo, subiu 4% 6 meses depois. Se você pegar o MERS, 6 meses depois, o mercado financeiro subiu 8%. Se você pegar o Ebola, 6 meses depois, o mercado caiu 3,4%. O que eu estou mostrando aqui? Eu estou mostrando o seguinte, cenários caóticos do passado trouxeram esses resultados que, quando você olha para esses números, não foram tão assustadores assim. Mas, o que você pode pensar agora é o seguinte, se espalhou de forma tão rápida quanto o coronavírus. Tá? Então, a gente está passando por uma coisa que realmente é nova. Não em termos de fatalidade, né, em percentual, mas em termos da velocidade que ela se espalha. A questão é, muitas vezes aqui ao longo da história, essas coisas que a gente passou foram coisas novas e que deixaram as pessoas com muito medo, de uma forma não tão assustadora assim. Porque quando a gente está no meio do olho do furacão, cara, a gente tem medo inesperado. A gente tem muito medo disso. E eu acho que a gente tem que realmente entender a gravidade da situação, porque a gente não está passando por um resfriadozinho, não. Mas a história nos mostrou que esses grandes surtos, eles todos tiveram a página virada, as economias cresceram, as empresas se fortaleceram, aquelas que sobreviveram, e o objetivo aqui é ajudar essas empresas a sobreviverem agora, tá? Então, eu queria passar um pouco desse mercado, porque às vezes a gente tem uma memória curta e esquece do que aconteceu na trajetória e ao longo da história. E, em falando de história, eu queria então, já que a gente está falando de crise, queria perguntar para você o seguinte, Flávio. Essa não é a sua primeira crise, né? Essa não é a sua primeira crise. Então, o Flávio já passou por algumas grandes crises. E eu tenho certeza que, enquanto ele estava passando por essas grandes crises, ele tinha na cabeça, né, um pouco de... Na cabeça, no estômago, talvez um pouco daquele frio na barriga, do caraca, eu nunca passei por isso, a gente nunca passou por isso, meu Deus, mas, no fim das contas, ele estava pensando, tá, mas eu preciso sobreviver e sair dessa. Flávio, durante essas crises, que eu nem sei quais foram, a gente não combinou, a gente só falou que ia falar sobre crises aí que a gente já passou. Eu queria que você me falasse o seguinte, quais foram grandes crises que você passou e que você deu uma volta por cima por causa de uma atitude sua e que não foi de terceiros? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, é muito importante a gente diferenciar a narrativa do mercado financeiro da economia real. Em outras palavras, se você não é um investidor profissional, se tua empresa não está com o capital aberto, a lógica, muitas das vezes, funciona um pouco diferente. É importante diferenciar o mercado financeiro da economia real. Qual é a diferença, basicamente? O mercado financeiro, ele precifica hoje aquilo que ele entende que será o futuro. Será o futuro. Ou seja, o mercado financeiro tenta, através do mercado de ações, ser uma profecia autorrealizável da leitura que ele tem do que será o futuro. Essa leitura, inclusive, pode estar certa, pode estar errada, pode ter analistas que pensam de um jeito, de outros, e baseado nesse consenso, as pessoas decidem fazer o seu investimento, mas sempre baseado no futuro. Já a economia real é fluxo de caixa. Né? A economia real é fluxo de caixa. A economia real é o que acontece agora. Quantas vendas eu tenho que ter? Quais são os meus KPIs? Diferenciar em que jogo você está jogando. Exatamente. Esse é o primeiro ponto. Em que jogo você está jogando? Então, por exemplo, eu nunca tive capital aberto. E eu não estava posicionado como um investidor de mercado financeiro. A primeira coisa que eu sempre procurei fazer numa crise, eu vou pegar de 2008, essa que eu quero comentar, que eu acho que vale mais a pena, mais próxima, a crise dos subprimes, aquela que realmente o mercado deu uma boa derretida, com problema de liquidez. Houve uma crise bancária muito séria, mundial, em 2008. Então, esse momento, é uma crise bancária, foi uma crise no mercado financeiro.
Então, às vezes, as pessoas assistem os noticiários e ficam olhando e ouvindo aqueles termos difíceis do mercado, do subprime, que não sei o que, da liquidez, do não sei o que. E ele não entende direito aquilo, mas ele pensa, cara, isso aí é muito sério. Não que você tenha que se alienar a isso, mas é importante entender que você, se não está jogando este jogo, pouco do que está sendo dito deve ser considerado por você na tua realidade. Então, por exemplo, o que eu sempre procurei entender, eu estudava um pouco mais, estudei um pouco mais para entender o que estava acontecendo, mas eu entendia que aquilo não mudava a minha taxa de conversão de venda. Eu tinha que continuar vendendo no dia seguinte. Eu sei que nesse público que está aqui com a gente agora, são cerca de 55 mil pessoas, vai ter investidor aí, principalmente o pessoal que é do teu público. E a gente vai falar sobre isso mais. E a gente vai falar sobre isso. E tem gente também aqui que tem negócios, que tem o seu negócio, ou até trabalha numa empresa e está preocupado se a tua empresa vai sobreviver ou não. Ou seja, a sua preocupação é uma preocupação do mundo real, da economia real. Então, a primeira coisa é o seguinte, é separar o que é para o mercado financeiro e entender o que é para a economia real. E no meu caso, eu cheguei à seguinte conclusão. Poxa, tem mais gente desempregada, estou com menos liquidez, eu preciso vender mais. Então, como é que eu alinho a minha expectativa? Então, por exemplo, eu sempre tive uma taxa de conversão de venda. Eu tinha que falar com, quando eu digo eu, né, meu time, né, a organização inteira. A gente tinha que falar com tantas pessoas para ter tantas visitas, para ter tantas vendas, ou o CPM de tanto lá na internet. Enfim, a gente tinha uma taxa, um funil de conversão. Às vezes, a gente tem que alinhar esse funil de conversão. Em momento de crise, às vezes você não tem que falar com 10 pessoas para ter um resultado. Às vezes você tem que falar com 20 para ter um e-mail. Você entendeu? Às vezes você vai ter que trabalhar mais para ter um resultado um pouco menor do que você tinha antes. E o mais importante é assim, a partir do momento que você alinhar a tua expectativa, tu não vai achar que está ruim. É o seu novo bom. Qual é o seu novo bom na crise? O teu bom era fazer tanto com tanto esforço. Qual é o seu novo bom na crise? De repente você vai ter que fazer mais esforço e vai ter um pouquinho menos. Mas esse vai ser o seu novo bom. Você tem que realmente alinhar a tua expectativa. Então, isso sempre foi uma coisa que eu fiz muito. Meu foco sempre foi muito voltado para a venda. Então, a gente definiu o que era o nosso novo bom, qual era a nossa nova taxa de conversão para a gente trabalhar e trazer resultados. A gente sempre conseguiu passar, nesses momentos passados, aí a gente sempre conseguiu passar bem em crise, crescendo muito acima de mercado. É óbvio, né? Eu estou falando de uma crise de 2008. O que acontece agora, e a gente vai falar daqui a pouco, é completamente diferente. Deixa eu aproveitar um gancho também, Flávio, que eu achei muito legal que você falou assim, cara, mercado financeiro e aí a economia real, eles são dois mundos que eles andam muito próximos, mas tem uma grande diferença. E às vezes a gente acaba misturando essas duas coisas. Olha só que interessante. As empresas, elas não diminuíram ainda, né, em termos de vendas, 40% das vendas delas, a maioria das empresas. Mas a nossa Bolsa de Valores já caiu 40% esse ano. Porque ela está prevendo o futuro. Porque eles estão antecipando alguma coisa. Então, quando de fato a gente começar a sofrer o impacto e as empresas começarem a vender menos, terem menos serviços, menos faturamento, o suficiente esperando pelo pior, né? Então, o mercado financeiro ele vai tentando antecipar o rumo que as empresas aqui, a economia real, vai seguir. Então, quem está na economia real, cara, às vezes você vai ficar aqui sendo hipnotizado por um conto aqui que não tem nada a ver com a sua rotina. Que é tentar sair disso, sobreviver, vender, fazer dinheiro e às vezes é tóxico, e trabalhar o dobro. Às vezes é tóxico esse discurso. Show. E aí, desculpa, aí você estava falando lá, aí, crise, precisamos vender, etc. Eu sempre me concentrei muito, e a dica prática que eu daria para você que tem negócio é qual é o seu novo bom? Entendeu? O teu novo bom. Qual é a tua expectativa? Alinha a tua expectativa. Porque, às vezes, o cara... entendi. Eu tenho que falar com 10 clientes para poder fazer uma venda. De repente, agora você vai ter que falar com 15 para fazer uma venda. Não sei. Você entendeu? O que você está falando assim... E criar e alinhar a tua nova expectativa. Entendi. É você pegar e ser, então, realista a que o cenário mudou,
porque, cara, aquele cenário que a gente tinha traçado antes provavelmente não vai acontecer, e dentro dessa nova realidade, traçar as suas novas expectativas e imaginar o que é o novo bom dentro dessa expectativa em linha de mercado, é isso? É quase igual no mercado financeiro. O mercado financeiro está toda hora alinhando as expectativas dele, né? Aquela pergunta que tu falou, quando os resultados ruins chegarem, será que vai cair mais ou menos? Depende. Se o mercado previu que seria X, e aí caiu abaixo de X, o mercado vai corrigir para baixo. Se for acima de X, ele vai corrigir para cima. Na economia real é o oposto, não é? Para você ter resultado, o que você deve fazer? Qual é a expectativa que você deve criar? Não é? Então, naquele momento, a gente alinhava todas as nossas expectativas. Isso incluía venda de franquias, venda de matrículas. Para quem não sabe aqui, eu sou fundador da WhatsApp, é uma rede de escolas de inglês, e a gente tocava. E a gente passou 2008, entrou 2009, crescendo ali bastante, por conta desse alinhamento. Agora, a gente teve que fazer um esforço um pouco maior, teve que adequar a estratégia, teve que mudar a linguagem, e a gente foi por aí. Não é? Show. Nem sempre, o cara perguntou aqui do preço, nem sempre diminuir preço é a melhor estratégia. Às vezes sim, mas nem sempre, não é uma regra. Fábio, é o seguinte, eu quero muito ouvir, acho que a minha maior expectativa, que a gente também não falou muito sobre isso, a minha maior expectativa eu quero saber o que você está passando agora e o que você vai fazer agora com detalhe, tá? Só que a gente vai deixar isso aqui para um pouquinho depois da live, por quê? Porque eu queria ouvir agora o que o Furla tem para dizer. Os primos não conhecem o Furla, tá? Mas o Furla, Flávio, ele me contou hoje que ele falou com grandes empresários do Brasil. Ele falou com os maiores empresários do Brasil, alguns dos maiores, e ele ia trazer para a gente algumas histórias aqui. Então, acho que ele vai dar um bom apanhado para a gente do que está acontecendo em outras grandes companhias também. E aí depois eu te puxo para você contar o seu caso e dar uma consolidada em tudo que a gente vai conversar agora. Mas você vai continuar com a gente aí, né, Flávio? Não, vou assistir tudo aqui, tá? E já deixo meu abraço ao Furla, estive com ele lá em Miami, ele com a equipe dele, deixo aqui o meu abraço para ele. E vamos aproveitar aqui das experiências dele, que ele tem bastante. Eu volto aqui já já. Show de bola, então. Vou te derrubar aqui, chamo o Furla, depois eu te trago. Valeu. Um abraço. E essa vai ser a dinâmica que a gente vai seguir, primos. Mais dinâmica, a gente vai falar com mais gente, tá? Bem mais gente. Deixa eu chamar aqui o Furla. Com certeza o Furla vai agregar muito pra gente, porque ele falou com os maiores empreendedores do Brasil nesses últimos dias. É a rotina dele fazer isso. E aí, tudo bem? E aí, Furla, tudo bem? Boa noite, primos. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer também ter escutado o Flávio, né? Que tem uma baita de uma história, né? O cara começou do negativo aí, né? E se tornou um grande empresário brasileiro, um grande orgulho para todos. E obrigado aí pela oportunidade de falar com vocês. E, primo, você me permite já, sabe, eu gosto de falar, né? Já falando algumas coisas que eu peguei da fala do Flávio, economia real e mercado financeiro, onde que essas coisas se conversam, né? Eu penso o seguinte, o mercado financeiro, ele antecipa muitas coisas, né? Então, toda essa correção de preço, como é que você precifica uma ação? Você pega quanto que essa ação vai faturar lá no longo prazo, aquela empresa... tenta trazer a fluxo de caixa muito assim, primo. Eu tenho grandes amigos empresários, empreendedores que têm empresa listada em bolsa, que tem empresa grande que não é listada em bolsa, que tem empresa média, mas eu tento fazer essa troca de informação. A gente brinca aqui, né, entre a Faria Lima e a operação das empresas para poder tentar fazer esse bom leve trás de informação, porque lá na frente isso aí tudo vai convergir, primo. Então é um pouco disso que eu penso aqui. Show de bola. Furla, deixa eu só te apresentar rapidamente aqui para os primos que não te conhecem. Hoje o Furla é um dos principais sócios do Grupo XP Investimentos, tá? E pela atuação dele lá, ele tem contato com os grandes empresários, empresas de capital relevante, pessoas que gerenciam milhares de pessoas. E eu pensei, cara, eu preciso de alguém que tenha uma visão ampla e consiga falar com todas essas pessoas ao mesmo tempo para trazer insight para a gente. Porque, cara, eu quero saber o que está acontecendo hoje em Brasil, em tempos de coronavírus, como que essa galera está sendo afetada, só que mais importante, como que eles vão passar por isso, né? Então, Furla,
pô, a gente convive próximo e eu vejo o quanto você conversa e influencia as pessoas que decidem, as pessoas que estão em cargos de liderança. E eu queria saber então de você o seguinte: como têm sido essas conversas que você tem tido com grandes empresários, grandes empresas? Como que essa galera está sentindo o coronavírus hoje nos negócios delas? Claro, assim, dar um passo atrás, a preocupação com o coronavírus, ela foi aumentando ao longo do tempo, né? Semana passada eu tive alguns eventos sociais que até fui nesses eventos. E essa semana, no entanto, vários eventos sociais que eu tive de lançamento de produto, lançamento, eu não fui. Então, assim, essa preocupação ela foi aumentando ao longo do tempo e de uma forma muito rápida, porque o empresário, o cidadão, ele viu que essa doença, o coronavírus, ele se espalha muito rápido, né? É uma doença que eu estava até lendo, né? Quando na China foi convergir o número de números reportados oficialmente pelo que aconteceu, esse negócio era quase 5 vezes maior. Então, assim, você tinha um número oficial de 200, na verdade era 1.000, porque às vezes a pessoa está no hospital, não reporta ainda, então existe um delay, e quando veio muito rápido, as pessoas começaram a se preocupar muito essa semana. Então é muito recente até para o grande empresário, tá, primo? Mas voltando àquela história que eu voltei no início, que eu contei no início, né? Como o mercado financeiro ele antecipa muitas coisas, então você imagina que você é um empresário, vendo a bolsa cair aí 30%, 40%, ações de companhias caírem 80%, teve ação de companhia que caiu 80%. Você começa a se pensar assim, olha, qual que é o primeiro passo disso aqui? É natural você ter uma redução de crédito na economia, né? Toda vez que você tem uma crise, as pessoas se retraem, os bancos se retraem. Então, assim, eu diria que a primeira medida que esses grandes empresários estão tomando é olhar para o fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? Quanto entra e quanto sai da sua empresa, imaginar, bom, eu preciso ter bastante caixa caso as minhas vendas diminuam, tá? Vou dar um exemplo para vocês aí que são empreendedores, que estão aí no seu negócio próprio. Eu tenho uma fisioterapeuta que vem na minha casa uma vez por semana, primo. Eu falei, olha, fulano, vou te garantir aqui durante esse mês para você não ter problema de fluxo de caixa. Eu fui um cara bacana, mas imagina a quantidade de pessoas que não podem fazer isso e dependem daquele dinheiro, né? O empresário tradicional, batalhador brasileiro, ele vende o almoço para pagar a janta, né, primo? Então, assim, quando as vendas caem de uma forma inesperada, você fica sem ter muito o que fazer, né? E o que você tem que fazer é focar no seu negócio, tentar cortar custo, tentar melhorar a venda, que só assim você vai conseguir passar por essa possível crise que vem aí. E é uma crise de confiança, é uma crise, primo, de demanda. Vai faltar pessoas comprando as coisas na rua, né? Uhum. E aí, beleza. E aí, como que tá essa galera que precisa vender, que tem um custo fixo alto, que tem negócios relevantes e que compõem o PIB do Brasil, né? Empresas relevantes, fazendo para sobreviver esse momento, Furlan? Como eu te falei, primo, é muito recente. Assim, eu diria que a preocupação estava no nível assim, 2. Semana passada, essa preocupação estava no nível 4, 5, é só uma gripe, vai passar. Essa semana eu diria que essa preocupação está no nível 8, 10, tá? Então, assim, as pessoas estão vendo o que fazer. O que eu estou observando, tá? Você tem muita antecipação de receita. Então, o cara era dono de uma empresa construtora que tinha bastante estoque, tinha a oportunidade de vender aquele estoque num preço não tão bom quanto ele queria, mas ele poderia fazer um caixa ali na hora. Vende o estoque, não necessariamente no preço que você quer, um pouco mais para baixo, mas se resguarda em caixa. E até uma dica para vocês aí, que são empreendedores, que são empresários. Vou dar um exemplo. Estava conversando no final de semana com uma tia minha que tem uma confecção, né? Eu falei assim, tia, se tiver alguma oportunidade, algum fornecedor, algum cliente seu que queira pagar antecipadamente, recebe, porque essa demanda de produtos, provavelmente ela vai parar lá na frente, ela vai ter uma queda, então tenta antecipar
o maior possível número de vendas, botar dinheiro no caixa, porque caso você tenha uma quebra de demanda, para você rodar com o seu custo fixo, né? Eu dei exemplo da confecção, porque a confecção tem bastante colaborador, tem custo fixo, e se não produz, se não vende, ela não para de pé, né? Então, é um exemplo aí para a vida real de vocês. E vai imaginar que o grande empresário é sofisticado, que pensa em maneiras... Não, as pessoas pensam também de uma forma muito simples, né? Como é que você controla o seu caixa para poder passar por esse momento difícil que pode vir a ser, né? Nesses próximos meses, né? Então, assim, o negócio não é só soluções criativas, vender mais, fazer negócio. Também é muito uma preocupação que os grandes empresários eles estão tendo, olhando para o fluxo de caixa, porque eles precisam, na medida possível, fazer caixa para eles poderem passar por esse prazo, né? Então, é antecipar o que der, às vezes não vai vender pelo preço que você busca, mas, cara, você precisa de caixa para você passar por isso. É assim que os grandes empresários, como uma coisa recente, né? Eles estão pensando em passar por isso, né, Fulano? Fazer caixa. E isso, primo, e todos os primos que me escutam aí, às vezes você está lá, você é um médico, e você tem um consultório aí na sua cidade. Você é um dermatologista, você recebe paciente todo dia, e você tem um apartamento que você quer vender, tá? Por algum motivo, esse apartamento não está no preço que você quer, mas está um pouquinho abaixo. Dá uma dica, venda. Coloca o dinheiro no bolso, porque muita coisa boa, nas crises aparecem aquele jargão, né? Na crise tem muita oportunidade, de fato. Então, assim, antecipar essa possível falta de liquidez lá na frente. O que é falta de liquidez? Falta de dinheiro, né? As pessoas vão faltar dinheiro, porque não vende, não fatura, e aí você vai ter muita oportunidade. Sobre soluções criativas, tá? Que é muito importante. Cuidado, a gente está falando de mercado financeiro e eu vejo às vezes que alguns empresários, primo, o cara tem uma loja, tem um colégio de inglês como o Flávio, e aí ele olha a bolsa caindo, fica triste. Não é para ficar triste, né? O investimento ele tem que te deixar muito confortável. Por isso que toda alocação que você faz, todo investimento que você faz do teu dinheiro, você tem que estar confortável com o teu perfil. Tem que olhar a longo prazo. Primo, quando eu entrei no mercado financeiro, há um tempo atrás, eu lembro que a primeira vez que eu comprei ações, eu estava torcendo que a ação estava subindo 5%. E aí meu chefe falou, Rafael, presta atenção, eu sou um cara novo, tem 18 anos. Quando você compra uma ação, você tem que torcer para ela cair. Porque aí você compra mais e lá na frente, você está comprando uma boa empresa, um bom negócio, você vai ter bastante dinheiro. Todo investimento ele é de longo prazo, então tem que estar muito confortável com o investimento. Então, o empresário poupador que hoje olha, ai meu Deus, a bolsa está caindo, o dólar está subindo, isso às vezes tira o foco do negócio. Você que é da economia real, empresário, a hora é de focar. Eu estava vendo agora uma matéria, primo, de uma agência de turismo. As vendas de turismo caíram drasticamente. E aí esse empresário de Belo Horizonte criou assim uma propaganda na agência dele que era assim, não desmarque, remarque sua viagem. Então era a propaganda dele. E é uma sacada boa, porque até você que vive fluxo de caixa, né? Vamos supor que essa agência de dinheiro, essa agência de turismo precise de caixa. Ao remarcar a viagem dos clientes, ela ainda fica com recebíveis de longo prazo e ela pode antecipar isso e fazer caixa para a companhia. Então, achei muito bacana uma solução caseira, né? Não desmarque, remarque, né? Para você poder continuar tendo recebível, continuar tendo venda para trazer fluxo de caixa. Então, é muito importante, o Flávio fala isso muito bem, foca no negócio, tenta fazer o melhor. Vou dar o exemplo da empresa que a gente trabalha, que eu trabalho, né? Hoje a XP, a gente está trabalhando quase em 85% de home office. Eu achei que ia trabalhar menos, prima, mas não. A gente tem feito muito evento via videoconferência, via WhatsApp, via N ferramentas que hoje a tecnologia permite a gente estar de frente a frente ali conversando de uma naturalidade. Hoje de manhã a gente fez reunião de diretoria aqui, 4 horas conversando, trocando slide, trocando experiência. Depois fiz uma reunião com empresários do setor de turismo, tudo via conferência. Fiz uma grande reunião hoje com empresários do setor de laboratórios, para poder entender como é que está a demanda para exame de coronavírus. Fiquei muito preocupado, primo.
porque está faltando material para fazer teste de coronavírus, sabia? Cara, fiquei sabendo. Houve casos de gente indo para o hospital que não conseguiu fazer exame, cara. Eu fiquei preocupado, porque quando a gente vai olhar a experiência lá fora, né, como é que você controla o coronavírus? Tem que ter muita medida restritiva. O que é medida restritiva? Ficar em casa mesmo. Tem que ficar em casa, tem que evitar aglomeração. E eu fiquei muito chateado que esse final de semana estava vendo no Instagram, o pessoal fala que é sério, gente. Esse negócio é sério, as pessoas vão ter problema, porque você tem no corona, quando ele ataca o sistema respiratório, você tem que estar entubado e não tem infraestrutura possível que consiga dar conta se esse vírus se espalhar muito rápido. Em toda crise, dessa forma, você tem que controlar a velocidade que esse vírus se espalha. Né? Então, e aí, o gargalo, você não tem hoje mais kit para testar coronavírus. A pessoa hoje... Eu estava com um caso agora, do amigo meu, com a esposa, com sintoma, foi para o hospital, grande hospital de São Paulo, renomado, falou, olha, não tem mais kit, você vai ficar em observação, caso você piore, a gente continua o tratamento. Então, você falou uma coisa há um tempo aí que, cara, eu só queria retomar, que eu acho que faz muito sentido para a galera, que é o seguinte... Cara, é uma pena, realmente é uma pena. Ninguém quer ver ninguém sofrendo, ninguém quer ver a gente passando por crises, mas elas são inevitáveis, elas acabam acontecendo mesmo, seja por negligência, ou seja porque faz parte do crescimento dos ciclos econômicos, seja por descuido, elas acontecem, né? Mas o fato é que nesses momentos, mesmo com essas tragédias, as pessoas que conseguem passar por isso, elas conseguem, poxa, ter capital e fluxo de caixa, como o Fula falou, para você aproveitar oportunidades, porque em um momento que está todo mundo precisando de fluxo de caixa, infelizmente ou felizmente, se você tem dinheiro, você faz bons negócios, né? A ideia é, você não pode extrapolar o limite da ética, né? Mas quando você tem dinheiro, você passa por isso muito bem. E se você não tem, a ideia é que na próxima você possa ter, porque você vai passar por isso bem e fará bons negócios, né? Ô Fula, é o seguinte, eu queria que você pudesse manter a gente informado e que você ao longo da semana voltasse de novo aqui, trazendo mais informação para a gente de como está o termômetro com os empresários, cara. Pode ser? Bacana, primo, até porque está mudando todo dia. Muda todo dia, então, né? Conta comigo. Prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do que a gente vive aí com todos os primos. Estou super à disposição. Parabéns pelo trabalho educacional que você está fazendo com o brasileiro. O brasileiro precisa melhorar cada vez mais a cultura de investimento e investimento a longo prazo. Obrigado a todos os primos, estou à disposição. Depois coloca meu Instagram para a turma aí. Depois eu vou colocar o seu Insta, Fula. Vou postar no Stories, depois vocês sigam todos o Fula. E agora eu vou chamar o Flávio Augusto para a gente consolidar tudo que a gente disse aqui com alguns outros insights, tá bom? Obrigado, Fula. Eu vou ficar aqui aprendendo. Obrigado. Valeu. Valeu. Vamos chamar o Flávio aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Que é o seguinte, o Fula, ele foi muito cirúrgico no que ele disse e, ao mesmo tempo, é tudo muito novo mesmo. As coisas estão dobrando de proporção todos os dias, cara. Todos os dias. Então, espero que nos próximos dias a gente tenha algumas outras coisas mais concretas. Tenho certeza que aconteceram coisas novas, mas vamos lá. Flavião, você estava vendo tudo aí? Estou na área aqui, estou ligadaço aqui, 100% comprometido com a galera para a gente, muito bom, produzir nesses últimos minutos agora. Tá, Flávio, eu queria duas coisas então. Primeiro, eu queria que você me contasse sobre o que está acontecendo hoje na WhatsApp, como você vai passar por isso, e aí depois eu queria que você consolidasse tudo que a gente falou hoje, mais o que o Fula falou, mais, quem sabe, alguns insights para os próprios empresários ou para aquelas pessoas que trabalham, estão pequenininhos, começando e trabalham em alguma empresa. O que você pode dizer? Bom, acho que é importante a gente entender que o que acontece agora não tem precedente. Não existe precedente. Todas essas crises que você relacionou, que eu mencionei, que foi a de 2008, subprime, por exemplo, são crises que elas trafegaram um pouco mais dentro do mercado financeiro. O quebra-mola, né, o solavanco que o mercado sentiu,
ele foi mais ali nesse campo do mercado financeiro, da Bolsa de Valores, dessa flutuação do valor das empresas. E dessa vez é uma coisa muito diferente de tudo. Né? A gente viveu recentemente, em 2018, uma greve de caminhoneiros que poderia ter ali um problema, uma parada, e ela quase aconteceu, ela não aconteceu e impactou 1,2% do PIB. O que acontece hoje é sem precedente. A gente sabe que a gente está começando agora essa crise e ela não acaba em uma semana, nem 2, nem 3. Aí eu quero, antes de começar a falar, falar o conceito, que toda vez que a gente vai imaginar cenários, eu tenho esse conceito comigo. É o seguinte, ela se resume numa frase: espere sempre o melhor, se prepare sempre para o pior. Ou seja, eu sou um cara positivo, eu sou um cara otimista, eu espero o melhor, mas eu preciso estar preparado para o pior. Se você só espera o melhor e não se prepara para o pior, o nome disso se chama positivismo barato. Gente que acha que o poder da mente tudo vai dar certo, não é assim que funciona, cara. Não é? É o contrário. Tudo pode dar errado e, se der errado, eu tenho que estar preparado. Então, isso não é ser negativo, isso não é ser realista, isso é ser literalmente otimista. Você esperar o melhor, mas você se preparar para o pior. Então, dentro desse conceito, o que é o pior? 10 dias atrás, 11 dias atrás, para ser exato, 11 dias atrás, exatamente, eu sentei com a minha equipe, e eu não tenho certeza se foi 11 dias, porque eu acho que a gente tinha tido o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Eu não sei que dia que foi. Eu sentei com a minha equipe, os 2 principais diretores de back-office, não pessoal comercial, para a gente planejar. A gente falou, vamos planejar, vamos falar sobre o coronavírus. Qual é o pior cenário? E a gente enxergando o que aconteceu lá na China, o que aconteceu na Itália, a gente imaginou. O pior cenário é ter uma parada, né? É ter um lockdown, exatamente, é ter um lockdown. O que é um lockdown? É ser proibido sair de casa. Proibido sair de casa. As pessoas têm que ficar dentro de casa e, se saírem de casa, vão tomar multa. Multa em dinheiro, forte. Então, o que acontece? Naquele momento, a gente falou assim, cara, vamos imaginar que vai ter lockdown. Aí, na nossa pergunta, quando vai ter lockdown? Aí, a gente fez uma previsão aí, daqui a 2 meses. Isso 11 dias atrás. Ninguém falava nisso. Mas beleza. Eu falei, então tá bom. E o que acontece se tiver um lockdown, as pessoas não puderem sair de casa, ninguém pode ir para aula, ninguém pode comprar nada, a pessoa fica preso dentro de casa, prisão domiciliar. O que acontece? Como é que a gente vende? Como é que as franquias sobrevivem? Porque para pensar, é claro que a saúde é mais importante que qualquer coisa. Nós já estamos definidos nisso. Mas para pensar, como é que as lojas vão sobreviver, os restaurantes, se tudo ficar 2 meses parado? A maioria não vai sobreviver. Pode ser que muitas empresas quebrem. Pode ser que muita gente não esteja preparado, não tenha caixa, não tenha liquidez. É fato. E a gente começou a pensar, cara, o que nós vamos fazer para cuidar do nosso negócio? A primeira conclusão foi, vamos desenvolver uma plataforma online para nós atendermos ao nosso aluno. É claro, a gente tem a WhatsApp online, mas é outro produto. Mas para os alunos que fazem aula na escola, a gente falou, não, vamos desenvolver uma plataforma online para a gente, durante o lockdown, a gente pensou no pior cenário, a gente oferecer para o aluno algumas coisas do pacote. A primeira coisa, todo mundo vai ter as aulas repostas. Ninguém vai ter prejuízo, todo mundo vai ter as aulas repostas, ninguém vai perder nada. Ou seja, ele tem ali um contrato, ele paga a mensalidade dele, mas ele vai ter garantido que ele vai ter aulas extras para poder recompensar e serem repostas essas aulas. Só que, além disso, a gente não queria ficar só na promessa. A gente queria entregar alguma coisa já de imediato. O que nós fizemos? Vamos desenvolver uma plataforma online e nós vamos dar 5 horas de aula por semana para cada nível. O básico, o intermediário e o avançado. Eu vou poder fazer o quê? A gente não vai substituir a aula regular. A gente vai chegar para o cara e falar, vai oferecer o quê para o aluno? Vai oferecer para ele umas áreas do inglês dele, enquanto está no lockdown. Então, a gente separou 3 áreas.
pronúncia. Como é que a gente melhora a pronúncia? Segunda, vocabulário. Como é que a gente expande o vocabulário dos alunos? E o terceiro, algumas dicas específicas de gramática. Por exemplo, preposições. O pessoal erra preposição pra caramba em inglês, é super difícil. Não é? Ou seja, a gente vai dar essas habilidades para esses alunos ao longo desse tempo, em aulas que seriam produzidas 1 hora de aula por dia. Então, ou seja, além da reposição, esse aluno vai ter 5 horas de aulas por dia, sem nenhum custo adicional. Sem absolutamente nenhum custo adicional, mas como uma forma é o seguinte, ó, vamos passar junto. E aí cada franqueado tem que se conectar no seu aluno, sabe? Cada franqueado tem que se conectar no seu aluno, ligar para ele toda semana. E aí, como é que você está indo? Como é que está a tua aula? Tem que ter uma proximidade e criar um suporte. Porque esse senso de ajuda mútua, ele tem que acontecer no Brasil agora. Tem que acontecer. Por isso, até isso nos moveu a fazer esse tipo de movimento aqui, para dar esse incentivo, não é? Ou seja, nossa área comercial, nossa área de vendas, que tem que continuar vendendo. A gente criou sistemas que a gente chama venda by what, que é fazer a venda assim, ó, tá aqui, como se fosse um WhatsApp, eu e você aqui, e fazer as apresentações de produto e fazer as vendas. Hoje, para você ter ideia, já na nossa equipe lá, que é uma equipe nova, 50% das vendas antes do lockdown já estão sendo feitas dessa forma por videoconferência. Ou seja, o pessoal está preparado para poder continuar vendendo, porque se as lojas pararem de vender, elas param de faturar. Só que tem que pagar aluguel, tem que pagar o salário dos funcionários. Então, ou seja, a gente quis manter que a aula continuasse entregue, que as vendas acontecendo, e aí sim vai uma próximo ponto. É como renegociar com os aluguéis. Aluguel é uma coisa que você pode renegociar. Você entendeu? Como você pode fazer renegociação das suas vendas, do seu aluguel com o seu inquilino? Isso tudo que você pode renegociar. De repente, você chega para ele e fala assim, olha, eu vou te pagar metade do aluguel nesses próximos 3 meses, mas vou pagar um pouco mais a partir do 4º, do 5º, do 6º mês. Depois. Você está entendendo? Ou seja, toda essa parte de negociação é importante para o cara manter caixa. Para o cara conseguir manter o caixa dele em alta, para ele não perder caixa. Porque caixa em crise é ouro, não é? É ouro. Uma pessoa perguntou sobre férias coletivas, não é? É uma hipótese, você pode dar férias coletivas, mas a gente não quer dar férias coletivas para os funcionários, porque a gente está operando. A gente vai continuar operando. Entendeu? A economia, nós não vamos parar. Mesmo o pessoal trabalhando de home office, quem estiver trabalhando de home office, ele vai continuar trabalhando de casa. Esse é o ponto. Essa é a solução que a gente deu para as franquias para que eles continuem faturando, para que eles não tenham problema de caixa. A solução que nós demos para os alunos, e essa foi a visão que a gente teve de solucionar esse problema. Ou seja, se vier um lockdown de 2 meses, não sei se vem, mas se vier, nós estamos preparados 2 meses para a gente continuar rodando a nossa operação. Olha só, Primoz, eu fui anotando algumas coisas aqui, enquanto o Flávio falava, enquanto o Fula falava, e algumas reflexões pessoais. Eu acho que, de tudo que a gente falou hoje, tem alguns pilares que são importantes aqui, tá? E aí depois vou deixar para o Flávio complementar isso daqui. O que eu vi de muito valor? De muito valor? São 3 pontos fundamentais para os negócios hoje, em momentos de coronavírus, de crise. 3 pontos. Primeiro ponto, fluxo de caixa. Atenção, raio laser, fluxo de caixa. Segundo ponto, reserva de caixa, que é o que o Flávio acabou de falar. Liquidez é ouro. Liquidez é ouro, tá? Então, fluxo de caixa e reserva de caixa. E o terceiro ponto, que eu não sei quem pegou, mas espero que tenham pego, é canal de vendas digital. Por exemplo, eu tenho um lugar que eu peço marmita, né? A gente sempre come marmita aqui. Cara, eu recebi uma mensagem dessa pessoa, né? Eles mandaram mensagem hoje falando assim, Thiago, o melhor dia de vendas na história. Porque os caras entregam comida em casa. Entende? Então, assim, o terceiro ponto é canal de vendas digital não se aplica a todas as empresas,
Mas o Flávio deu exemplo de como ele está cuidando na dele, né? Mas muita empresa, Thiago, não tem esse canal desenvolvido. Agora é a hora de você pensar nesse canal. Isso, e por isso que aí vem agora 2 aprendizados que eu acho que faz sentido. Porque você falou, muita empresa não tem, e não tem mesmo, mas, veja só, você, Flávio, que está acostumado, é um cara experiente, já passou por muitas crises, está vivo até hoje e maior, você entende o valor de se preparar. Tem gente que não entende o valor disso ou não teve só a experiência e a maturidade para fazer isso ainda. Por isso que tem uma frase que é importante, que é, se preparar é muito mais fácil que remediar. E eu diria que é mais barato também. Né? Então, é importante a gente pensar no futuro e não só no presente, tá? Se preparar para o longo prazo. Para o pior, né? Tem algum último complemento aí, Flávio? Eu tenho, só para dizer que essa é a primeira da série de lives que a gente vai fazer essa semana. Você vê que o tempo é curto, 1 hora já está praticamente passando, mas amanhã a gente vai estar de volta aqui e trazendo outras opções e sempre querendo trazer insights. Hoje eu contei o que eu fiz na WhatsApp, o que eu acredito que vai resolver o nosso problema nesses próximos 2 meses, caso tenha um lockdown. A ideia é que você aproveite esse insight e pense, o que eu posso fazer na minha empresa similar ou com a mesma lógica? Essa é a ideia. E outros aspectos vão ser tratados a partir de amanhã. Amanhã, o tema, primos, primas, GVs, todo mundo que está aqui, o tema será investimentos durante a crise. Já investe, ou para você que nunca investiu, ou para você que quer começar a investir um dinheirinho, qualquer quantia que seja, amanhã a gente vai falar sobre investimentos. Não estarei só eu, trarei grandes convidados, gente que gerencia fortunas, que gerencia bilhões de reais, mas obviamente eu vou traduzir isso daqui para mesmo que você que nunca investiu na sua vida, ou você que esteja começando a investir, possa absorver insights que têm um valor tremendo e que com certeza vão te ajudar, especialmente no momento de hoje, tá? É um momento importante e essencial para a gente falar de dinheiro, tá? É um momento importante. Então, amanhã nos vemos 10 da noite e o recado final é, assim que a gente fechar a live aqui, eu vou postar uma foto, é importante, eu peço isso para vocês, a gente está 1 hora aqui, tudo é gratuito, sem fins comerciais, nada disso. Eu só peço que vocês que estão aqui, vão no feed, eu vou postar com a frase do dia nossa, a frase que o Flávio acabou de postar. Quero que vocês deem o soquinho de quem participou na live e marquem a primeira pessoa que vier na sua cabeça que deva assistir a live de amanhã, certo? Flávio, muito obrigado. Galera, obrigado também. Até amanhã. Amanhã tamo junto aí. Um abraço. Tchau, gente. E ó, todo mundo que puder postar print nosso no Stories para divulgar para amanhã, vai ser incrível. A gente quer cada vez mais pessoas participando desse movimento. Grande abraço. Esperamos vocês amanhã, 10 da noite. Bom sono para vocês. Se cuidem e tamo junto passar por esse momento. Tchau. Tchau, até amanhã.